Pessoal, hoje então eu vou falar para vocês sobre regra da cadeia de uma outra forma. Vamos dizer que eu tenho uma função que o y está ligado a x. Então a variável y depende do x. Entretanto, o x está ligado ao t, a variável t. E eu quero achar a derivada de y em relação a x inicialmente. Então vamos supor que eu queira achar a derivada, vamos fazer assim, ó. Derivada de y em relação a x. Ora, pessoal, se eu esquecer essa parte e quiser fazer em relação a x apenas, basta pegar e fazer 3x na 3 menos 1. Derivada de y em relação a x será 3x ao quadrado. Pronto. Então, nós fizemos. Agora, vamos supor que eu queira fazer a derivada de y em relação ao t lá no final. E não em relação ao x. Então, seria derivada de y em relação ao tempo. Pela regra da cadeia, o que eu posso fazer então? Eu posso derivar o y em relação ao x. Derivada de y em relação a x. Depois, derivada de x em relação ao tempo. Ou a t, né? Não quer dizer que seja tempo. Derivada de x em relação a t. Bom, então eu posso dizer que eu faço esta em relação a essa e depois essa em relação a essa. A taxa de variação de y em relação a t, a taxa de variação de y em relação a t, é igual ao produto da taxa de variação de y em relação a x vezes a taxa de relação de x em relação ao tempo. Então, é isso que nós temos aqui. Podemos, então, fazer desse jeito. Faça a derivada em relação a esse, depois a derivada em relação a esse e o produto entre os dois. Se eu for fazer a derivada de y em relação a x, que está aqui, a mesma coisa, né? Seria 3x na 3 menos 1, faz aqui, vezes a derivada de x em relação ao tempo. Aí esse 2 passa para frente. 2 vezes 2t na 2 menos 1. Daria 3x ao quadrado, que seria esse aqui. 2 vezes 2, 4t. Entretanto, eu sei que x é 2t2. Então, no lugar do x, eu poderia botar 2t2. 3, 2t ao quadrado. Por quê? Porque o x é 2t2, mas 2t2 ao quadrado, porque o x está elevado ao quadrado. Então, essa coisa fica ao quadrado vezes 4 vezes t. Eu poderia elevar ao quadrado aqui, vai dar 3, 4, porque 2 ao quadrado dá 4, t na 4, que seria isso aqui, vezes 4t. Se nós fizermos esse produto, 3 vezes 4, 12. 12 vezes 4, 48. T na 4 vezes t, t na 5. Então, a derivada de y em relação a t é igual a 48t na 5. Então, vocês viram que eu usei a regra da cadeia aqui. A regra da cadeia é justamente essa taxa de variação vezes essa taxa de variação. Então, eu posso fazer desse jeito quando as variáveis são dependentes, quando uma variável é dependente de mais de uma variável, desse jeito aqui. Poderia fazer de outro jeito. Vamos fazer isso aqui agora, reduzindo a uma única variável. Então, pessoal, aqui está novamente, né?
Eu já coloquei a resposta que eu achei aqui do ladinho. Só que agora eu vou fazer o seguinte. Antes de derivar, eu vou substituir o x antes de derivar. Vai dar, em vez de x, eu escrevo 2t ao quadrado elevado ao cubo. Então, no lugar do x, eu coloquei o 2t ao quadrado. Ora, 2 elevado ao cubo dá 8. T ao quadrado elevado na 3 vai dar t na 6. Então, eu agora transformei, né, em uma função de uma única variável. E aí eu vou derivar diretamente y em relação ao t. Pessoal, só lembrando que isso aqui o que eu fiz foi, na verdade, a na p elevado na n. Eu posso escrever a p vezes n. Aqui é o produto só. Então eu apliquei essa oitava série aqui, tá? Elevei o 2 na 3, deu 8, e 2 vezes 3 eu usei isso aqui. Vamos derivar então, derivada de y em relação ao tempo, é outra, ao t, né? Não quer dizer que seja tempo. Esse 8 está aqui na frente, 6t a 6 menos 1. Derivada de y em relação a t é 6 vezes 8 dá o quê? Dá 48 numa calculadora e t na quinta. Tá ok. Observem bem que agora eu achei a mesma coisa. Só que eu não usei a regra da cadeia aqui. Eu simplesmente transformei em uma função de uma variável. Onde eu derivei direto. E deu a mesma coisa, tá, pessoal? Então vamos fazer mais um, mas usando a regra da cadeia. Bom, pessoal, vamos fazer mais um exercíciozinho agora. Só que eu estou notando que o z está ligado à variável x e y. E por sua vez o x está ligado a t e o y também está ligado a t. Deixa eu colocar o que eu estou enxergando aqui. Então, temos uma variável z que depende de x e também de y. E o x depende de t, x depende de t por sua vez, e o y depende de t também. Então, o que nós podemos fazer? Se eu quiser achar a derivada de z pela regra da cadeia, eu tenho que fazer a derivada de z em relação a x e depois a derivada de x em relação ao tempo. Entretanto, tem outro ramo aqui que eu poderia optar, que eu tenho que fazer também, porque é outra variável. Z também está ligado a y. Então, a derivada de iz em relação a y e, posteriormente, a derivada de y em relação a t. Então, temos que seguir este caminho e este. E como ficaria, então, se eu quisesse colocar aqui a derivada de z em relação ao tempo, ou em relação a t. Poderia ser o tempo, geralmente o é. Então, isso poderia ser feito fazendo o produto entre a derivada de z em relação a x, inicialmente, essa ligação aqui, derivada de z em relação a x, vezes derivada de x em relação ao tempo, ou a t, derivada de x em relação ao t. Derivada de x em relação a t. Mais o outro ramo aqui que nós temos, derivada de z
em relação a y, esse caminho aqui, vezes derivada de y em relação a t. Ok. Aplicando isso agora aqui, vamos fazer então a derivada de z em relação a t, derivada de z em relação a x, então nós vamos derivar aqui. Se eu vou derivar em relação a x, o y é visto como uma constante, pessoal. Então eu nem toco nele. Fica 2x, 2 menos 1 é 1, não precisa colocar, vezes y, que é a constante. Então, mais derivada dessa parcela em relação a x vai dar 2 vezes 1. Y é constante. Tudo que eu fiz foi essa partezinha aqui. Vezes derivada de x em relação a t. Derivada de x em relação a t é 2, porque é 2 vezes 1. Então, vai dar vezes 2. Mais derivada de z em relação a y vai ser... Novamente, começamos por aqui. X ao quadrado vezes 1, que é a derivada de y. O x é constante. Mais 2 vezes x, constante. Vezes derivada de y ao quadrado. 2y. Fizemos isso aqui. Estou tentando aqui separar, ó. Vezes derivada de y em relação a t. Passa para frente, 2t. Então, agora, tirando o excesso de poluição, derivada de z em relação a t vai ser 2xy mais 2y ao quadrado vezes 2, está aqui fora, mais x ao quadrado mais 4xy vezes 2t. Eu posso ainda multiplicar por distributivo aqui. Derivada de z em relação a t vai ser 2 vezes 2 dá 4xy. 2 vezes 2 dá mais 4y2. Multiplicando aqui também, ó, 2t vezes x2 dá mais 2t x ao quadrado. 2t vezes 4 mais 8xyt. Agora vamos substituir o x, que nós temos lá em cima, que x é 2t e y é t ao quadrado. Colocando aqui embaixo, para a gente poder acompanhar direitinho, né? X é 2t e y é t ao quadrado. Então, vamos substituir o x e o y por t. Então, colocando igual aqui, 4 vezes 2t vezes y, que é t ao quadrado, mais 4, o y é t ao quadrado, mais 2t, x ao quadrado, tá aqui o x, 2t ao quadrado, mais 8, x, que é 2t, vezes y, que é t ao quadrado, vezes t.
4 vezes 2, 8t ao cubo, porque é t vezes t ao quadrado, mais 4t na quarta, mais, aqui vai dar 2t, 4t ao quadrado, elevando ao quadrado, mais 8 vezes 2 dá 16t, t ao quadrado vezes t é 3 na 3, t na 3 vezes t é t na 4. Tudo que é parecido eu vou tentar juntar. Antes de juntar eu vou fazer a multiplicação desses dois aqui. Mas eu já tenho algumas coisas aqui que eu posso juntar, que é 4t na 4 e 16t na 4. 16 mais 4 dá 20t na 4. Esses dois aqui, já aglomerei eles. Mas esse aqui eu só copio 8t na 3. E aqui 4 vezes 2 dá mais 8t na 3, porque t2 é t na 3. 8 mais 8, 16. Então vai dar 20t na 4 mais 16t na 3. Então a derivada de z em relação ao t, está aqui a resposta. Então tá, pessoal, aqui está o exercício novamente. E aqui está a resposta que nós tínhamos achado. Eu vou transformar o z como função de uma única variável, e não do jeito que está aqui. Então, substituindo antes de derivar o x, nós teríamos que z, vamos fazer com uma caneta de cor diferente aqui, que z é x, é 2t ao quadrado, no lugar do x eu ponho 2t, y é t ao cubo, t ao quadrado, quer dizer, mais 2 vezes x, que é 2t, vezes y, que é t ao quadrado ao quadrado. Ao fazer isso, a gente eleva ao quadrado, z vai ser 2 ao quadrado dá 4t ao quadrado vezes t ao quadrado aqui. 2 vezes 2 é 4t. T ao quadrado ao quadrado dá t 4. Vamos juntar tudo, né? Z vai ficar 4t na 4 aqui. Mais 4t na 5 aqui. Se eu for agora derivar, transformamos em z, agora está escrito como em função de uma única variável, que é t. Nós teríamos derivada de z em relação a t vai ser 4, passa para frente, 4t na 4 menos 1, e este aqui mais 4, 5t, 5 menos 1. 4 vezes 4 é 16t na 3. 4 vezes 5 mais 20t na quarta. Então, derivada de z em relação a t, não mais pela regra da cadeia, porque eu transformei como função de uma única variável t. E aí nós chegamos a essa resposta. E aí vocês olhem bem que está igualzinha que eu coloquei lá. Só que aqui está na ordem invertida. 16t ao cubo mais 20t na 4. 16t ao cubo mais 20t na 4. É a mesma coisa, então. Então, a aplicação da regra da cadeia, né? E transformação como função de uma única variável e depois derivando.